que acompanha o Mundo Blá está acostumado já com a gente, o nosso papo do Blá Blá Blá, aquele bate-papo descontraído, sempre com o pessoal que tem uma coisa diferente, que tem um conteúdo diferente para trazer pra gente. A gente vai conversar hoje aqui com o pessoal do Jazz A Roll, que até para poupar já, em vez de eu explicar o que é, já vou pedir para eles, aqui o Demetrios, perguntar para vocês, o que vem a ser o projeto do Jazz A Roll? O Jazz A Roll foi uma ideia da gente se juntar, tocar música instrumental, mas tocar algo fora do standard de jazz tradicional. Assim, a gente não queria tocar as mesmas coisas que todo mundo tocava. E a gente pensou, por que a gente não pega um disco de uma coisa que não tem nada a ver? E aí veio o nome do Nirvana, que num primeiro momento é improvável, e a gente transformou isso em música instrumental, que nem é jazz e nem é Nirvana, assim, é um caminho que ficou ali no meio do caminho dos dois, né? A ideia foi essa. Tá, e o Nirvana, para explicar um pouco para o pessoal que está assistindo, por que do Nirvana, que a gente até estava conversando off aqui. O Nirvana está completando 25 anos do lançamento de Nevermind, né? É uma data, um número redondo, histórico aí que o pessoal costuma trabalhar. Fala com o Felipe um pouquinho aqui, explica um pouquinho pra gente desse processo criativo do disco, o que vocês fizeram aqui. A gente começou, enfim, esse processo achando até que seria mais simples, porque o Nirvana tem essa questão, as pessoas acham que é uma música simples, porque o Kurt Cobain não tem essa formação musical e tal. E as melodias são muito interessantes, justamente por causa disso. Por ser um cara livre de regras, né, ligadas a teorias musicais e tal, ele conseguiu construir nesse disco, né, que é o nosso foco, claro, esse disco, ele conseguiu construir melodias bem interessantes. Então a gente começou a trazer essas melodias e percebeu que havia várias possibilidades. A gente também nunca quis estar dentro do jazz tradicional, assim, de uma coisa... a gente trouxe com música instrumental, com improviso, né? Sem que a gente teve a preocupação que não soasse aquela coisa do jazz, talvez uma referência do jazz mais antigo que as pessoas têm. A gente trabalha numa concepção mais do funk, pro experimentalismo, algumas vezes até lisérgica, com efeitos de guitarra, com bateria forte, enfim. A gente preferiu trilhar esse caminho do que pegar aquele jazz, uma situação 2 e 4, né, que as pessoas conhecem e tal. E aí, enfim, a gente foi tirando as músicas e começou a construir esses arranjos juntos, né? Partindo de Jan e tal, e começou a trazer a melodia e via as ideias, cada um deu as ideias e a gente chegou num conceito que eu acho que está bem interessante. Legal. Você falou da bateria forte, o homem da bateria está aqui na minha esquerda, né? Ivan, o que você conta pra gente um pouquinho aí do projeto, disso que vocês estão fazendo, do tempo que vocês estão juntos desenvolvendo isso? Explica um pouquinho pro pessoal aí para conhecer o trabalho. O trabalho, assim, mais complementando o que eles disseram, todo mundo aqui tem alguma história, alguma relação com esse disco, né? Então eu me lembro a primeira vez que eu ouvi esse disco e, assim, esse dia eu não me esqueço. Todo mundo tem uma historinha com isso. Então é um disco emblemático, né? E se vive uma época dessa coisa de releituras de discos, né? Tem projetos que acontecem sobre isso. E no universo da música instrumental, sempre se faz isso com discos de jazz, né? Ou discos de música brasileira instrumental. Essa leitura que a gente faz do Nevermind instrumental, aqui, da maneira que a gente está fazendo, sem ser uma coisa datada ou estereotipada, né? Eu acho que foi um desafio muito grande, assim, pra gente, pela questão melódica, harmônica, e também pela questão rítmica, né? Porque você ouve o disco e você ouve o gênero, né? Que o Nirvana é um gênero novo, essa coisa do grunge, dentro do rock, mas dá pra classificar como um gênero. As batidas são sempre muito marcadas, né? Então foi bem desafiador para todo mundo, né? Não a parte rítmica sua, não, a parte rítmica de todo mundo. A gente desconstruiu praticamente tudo, né? E até pegou a coisa de as músicas menos conhecidas, né? Do público em geral, porque assim, é um disco emblemático, mas as pessoas ouvem metade do disco. A outra metade, um monte de gente não vai lembrar de nada, né? Até porque já é da geração CD, então você bota lá o CD, você ouve o que interessa pra você e depois você não ouve mais, né?
até por esse motivo, as músicas que menos são conhecidas foram bem mais prazerosas de trabalhar, porque a gente se sentiu muito mais livre, né? Então foi mais ou menos as isso. músicas mais conhecidas acabam trazendo muita referência pessoal de cada um, né? Não só de vocês, mas do público. Exato. E acaba mexendo muito mais, quer dizer, te limita um pouquinho a improvisação, Ela acaba porque você acaba sendo cobrado por isso, né? Ela gera uma expectativa maior. Sim, sim. Essas menos conhecidas geram menos expectativas e a gente se sentiu... A gente nunca conversou sobre isso, saiu agora esse assunto, mas eu acho que a gente intuitivamente sentiu que aqui a gente podia experimentar mais. A gente nunca parou para conversar sobre isso. Tanto que a Eu acho que é isso. gente acabou tomando a decisão de fazer o disco de trás para frente. É. Porque o disco, as primeiras faixas dos discos são as mais conhecidas, até a quarta, quinta faixa praticamente é tudo hit. Né? E da 12ª faixa para trás a gente inverteu, porque a gente começa justamente com as que são menos conhecidas, até pra gente mostrar pra galera assim, o que a gente tá fazendo, trabalho de improvisação, de estar trabalhando conceito musical, independentemente de que banda fosse. Inclusive a gente tem o projeto de fazer cada ano um disco diferente. Ano que vem a gente vai tirar outro disco A gente aí. até teve a oportunidade, a gente estava conversando outro dia aí para acertar as coisas para a entrevista aí, e a gente estava falando de algumas ideias, de coisas que são interessantes para trabalhar. O universo musical sempre é muito rico, quer dizer, coisa interessante não falta, né? Mas aí tem que ver a linha do que vocês vão adotar, escolher fazer uma coisa, um rock mais forte, uma coisa mais leve que permita, sei lá, de repente o Stevie Wonder, você vira e fala, pô, vou fazer uma coisa diferente, que é super rico em ritmo o trabalho dele, é uma coisa totalmente diferente, te permite trabalhar muito em cima disso, né? E falando um pouco da formação de vocês, né, que todos vocês são músicos estudados, vocês se prepararam mais, o pessoal normalmente da escola de jazz segue essa linha, né, é um pessoal que se prepara um pouco mais. Fala um pouquinho pra gente da escola de vocês aí, de onde apareceu essa coisa de ser músico pra vocês? Eu fiz faculdade de música, mas eu era aquele cara que queria tocar música sem ser exatamente um determinado estilo. Então eu ia tocar com o pessoal do música instrumental, aí o pessoal do rock ficava reclamando, quando fica tocando com aqueles caras lá, isso aqui não tem nada a ver, depois chegava pra galera do rock, mesma coisa. Eu não sou um jazzista. Se me botar num pacote ali junto com o pessoal que só toca jazz, provavelmente eu vou ser o pior, assim, porque na verdade eu pegava todas as influências sonoras, né? Jogava tudo no caldeirão e aquilo ali virou eu tocando. Eu acho que eu tenho uma identidade tocando assim, tal, mas eu não me considero um jazzista. Eu me considero músico, né? E aí cada um que fale por si. O jazz, na verdade, ele é uma música muito de repertório. Né? O cara que ele toca jazz assim, e vive disso diariamente, ele é um pesquisador de repertório, então ele tem os temas sempre, e aí vai tocar em lugares distintos e sabe aqueles temas. A história aqui dos três, acredito que não seja, né, pelo que eu conheço bem da galera, não é exatamente essa. Claro que todo mundo aqui também ouve jazz, todo mundo ouve rock, todo mundo ouve música do mundo todo, música indiana, samba. A gente tem nós aqui temos trabalhos inclusive em vertentes completamente diferentes. A minha formação, né, voltando à sua pergunta, é uma formação na verdade de violão, né, eu formei em violão lá na Escola de Música do Estado, a antiga LM, hoje é MESP. Então na verdade eu tenho a formação de violão antes de guitarra. Hoje eu estudo guitarra, faço faculdade de guitarra também. Mas, enfim, não é uma coisa voltada para o universo do jazz. Acho que todo mundo aqui trabalha mais, na verdade, com a música autoral. A gente sempre trabalhou com bandas, ou com compositores, ou com projetos nossos mesmos, que sejam sempre mais voltados para a música autoral. Não a música jazz, tal como essa coisa tradicional, que é uma pesquisa de repertório, né, basicamente. Legal, e você, Ivan? A minha formação é uma formação super rica, é uma formação auricular, né? É tudo de ouvido. Sou da rua, assim, sou o mais maloqueiro dos três, que agora que eu estou começando a fazer um processo inverso, né, do estudo mesmo mais formal. Mas, imagina, a música é uma coisa que é uma companheira bem antiga, assim, que a gente briga e fica de bem todo dia, umas 4, 5 vezes. Porque toda essa minha relação vem da coisa da audição mesmo. Quando eu falei de formação auricular, é verdade, assim. Porque enquanto as crianças que iam na minha casa, assim, ouviam Xuxa, não sei o que, Balão Mágico, eu ouvia Alcione, assim, e achava demais, acho Alcione espetacular até hoje, né?
Então, essa coisa do jazz, da música instrumental, foi aparecendo e eu não fui negando. Na verdade, eu não vou negando nada. Então, se aparecer qualquer coisa para estudar, para ler ou para ouvir, assim, eu tento ser receptivo ao máximo. Né? E essa coisa do estudo mesmo para a prática da música instrumental, do jazz, isso tem um lado muito bom, né, do lado de reconhecer, de analisar, e tem também um lado que não é tão legal, que às vezes as pessoas ficam muito presas a fórmulas, conceitos, jeitos de se fazer, que a gente vai acabar sem ter a possibilidade de ter leituras novas, né? Então eu fui muito para um caminho da prática mesmo. E agora eu estou tentando fazer um De Volta para o Futuro. Assim, Legal. Complementando isso que ele está falando dessa formatação, se a gente volta para um rock assim na década de 70, você pega 3 bandas assim, de Purple, Zeppelin, Black Sabbath, cada um tem um som completamente diferente. Sim. E hoje em dia todo mundo tem um som assim converge para a mesma próximo, coisa. Assim, sabe? Que isso me desagrada um pouco. Perguntando para vocês, o que vocês acham desse cenário musical hoje? A gente está falando disso, de convergir os sons para a mesma coisa, né? Qual a visão de vocês para a música de hoje? Olha, tem muita coisa boa, sempre vai ter, entendeu? Mas eu acho que é isso, ela é muito mais convergente para uma mesma sonoridade do que era antigamente, entendeu? E aí é engraçado porque intuitivamente o Kurt Cobain levou a banda dele para um determinado som, saindo um pouco da sua pergunta, só para voltar, porque ele queria fazer punk, mas ele nunca tinha escutado Ramones, Sex Pistols, Clash, porque na cidade dele não tinha disco desses caras. Então ele lia nas revistas, e via a atitude, as fotos, e falava, então punk é assim, e ele ia lá e compunha as músicas dele sem ter escutado isso. Se o cara tivesse escutado essas referências, talvez ele tivesse aproximado o som desses caras. Talvez não fosse tão interessante, entendeu? Então eu até faço um exercício comigo mesmo, determinada banda que estourou, que tá todo mundo ouvindo, se por acaso eu não ouvi ainda, eu não quero escutar. Daqui a uns 5 anos eu escuto, entendeu? Porque a leitura é outra, né? A leitura é outra e tipo assim, se é tão bom como todo mundo tá falando, eu vou pegar a influência e vou ficar tocando igual todo mundo tá tocando, entendeu? Então eu às vezes só acho isso, assim, a música de hoje às vezes falta essa identidade, entendeu? Não sei o que eu acho que não assim, respondendo a pergunta sobre o cenário, eu acho o cenário legal, eu acho muito, hoje em dia a gente vive um momento que você pode acessar qualquer coisa, isso é maravilhoso. Né? Quando eu era novo, eu lembro que eu tinha que pegar os discos para ouvir alguma coisa, tinha que tirar alguma coisa de ouvido, ficava voltando a agulha, o disco não era sempre que dava para comprar. Hoje em dia eu sento no meu computador, se eu quiser ver orquestra árabe tocando jazz na Nova Delhi, tá lá, sabe? Então eu acho isso, assim, talvez seja um dos melhores momentos que a gente tem para o músico poder absorver. É claro que esse excesso de informação às vezes pode ser que dê alguns distúrbios. Então às vezes você não sabe muito bem para que caminho que você segue, né? Você não sabe se você estuda a escala indiana ou se você tira o tema do choro, enfim, fica uma coisa meio maluca. Mas, voltando a essa ideia do The Max, eu acho que isso não é, talvez, assim, minha visão não é que é um processo de hoje. Se eu vou pegar, por exemplo, a gente tem às vezes muita referência com base como âncora dos anos 70, 60, enfim, até os 90, né, na Nevermind, assim, mas existem algumas bandas que semeiam uma sonoridade e sempre tem outras que vão atrás e fazem aquilo, e só que aquelas que foram atrás naquele momento morreram ali, então a gente tem a referência dos grandes que ficaram. Né, o próprio movimento grunge, eu lembro que assim, tinha logo depois de Nirvana, Pearl Jam e tal, surgiram trocentas bandas que hoje em dia a gente nem lembra quais são, mas tem umas 4, 5 que ficaram imortalizadas, e o processo hoje não é diferente. Né, a gente tem, e agora até saindo do rock assim, vindo para a música brasileira, eu acho que tem coisas interessantes também rolando, claro que tem coisas que são mais do mesmo, tem sonoridades que são copiadas e tal, mas tem coisas legais do meio independente, eu acho que o meio independente hoje em dia ele tem uma voz interessante, se você procurar, né? Coisa que também era muito difícil antigamente, então hoje em dia a gente consegue ter acesso, a gente consegue gravar mais fácil, isso é bom. A gente, por exemplo, né, já fez discos, por exemplo, com o Ivan, gravando som autoral que a gente provavelmente há 20 anos atrás não conseguiria fazer, por causa de dinheiro, por causa de possibilidades, você teria que ter um produtor, tem que ter uma gravadora, faz hoje em dia, grava, põe no SoundCloud, divulga e as pessoas
Chegou. Isso é legal. O cenário é bom, na minha opinião. E você, Ivan? Na minha opinião, o cenário nunca foi tão bom e nunca foi tão ruim. Assim. Exato. Eu vi os extremos, né? A gente vive numa... como é que é? A palavra da moda é polarização. Então estamos num momento de polarização também. Né? Parecido com o momento atual do Brasil. Mas, na minha opinião, assim, o maior problema da indústria da cultura, da música, uma parte está com os artistas, mas a maior parte está com o público. A gente tem um público hoje, não vou falar que o público é ruim, porque senão ninguém vai assistir mais a gente, mas não é isso. Mas o que acontece é que as pessoas, elas... a gente tem uma geração agora que nem dá tempo de botar no shuffle para ouvir. Elas ouvem 10 segundos e pula. 10 segundos e pula. Quer dizer, antigamente você fazia uma música e você fazia uma introdução de 8 compassos para poder saber se o cara ia, né, te ouvir. Hoje, 8 compassos, o cara, imagina, nem sabe mais quem você é. Então, eu acho que nunca se produziu tantas coisas, assim. Tanta coisa. Se você botar 10 minutos de Google, você vai achar 10 bandas espetaculares. Né? Se você ficar, sei lá, 2 horas no Spotify, você vai ouvir, sei lá, se você quiser, 50 bandas diferentes. Só que você não vai ter a profundidade desses 50 trabalhos. Né? Então, o cenário hoje ele é riquíssimo. Tem muita coisa. Né? Pra gente que trabalha no meio, é super interessante a pesquisa de referências. Não dá nem, eu acredito que não dá nem tempo de você copiar o estilo de alguém. Porque as coisas estão proliferando tanto que você meio que se perde. Né? Você não digere, você não tem tempo. E até um outro lado, isso que você falou, da geração, que eles não dão tempo do shuffle, de ouvir uma música. Você também tem um outro lado que é pior que isso, que esse pessoal também não costuma ir muito em show. Todo mundo do cenário que eu conheço reclama hoje da queda de público nos shows, porque o pessoal tem preguiça de sair de casa, ele prefere ver um vídeo no YouTube. Tá tudo lá, na verdade. Tá tudo lá. Tem aquela professora, Viviane Mosé, né, que entrou numa discussão com o filhinho dela. O que é internet? Internet, o que é internet, filho? Internet é onde todas as coisas estão. Então, isso é um... Internet é o mundo. Então, quer dizer, o mundo virtual é esse aqui agora. Tudo está sendo vivido lá dentro. O mundo real hoje é lá. E a gente é uma geração que acho que é a primeira geração que tem esse embate mesmo de reinventar. Como que a gente vai fazer para sobreviver com isso? Né? Porque a gente viu o antigo antes, e a gente sabe como está agora, e a gente está numa idade de produção criativa. Então esse acho que é o dilema da nossa geração ali, entre os 30 e... Talvez seja a última geração que pôde... Que vivenciou as duas coisas. Porque eu vejo que a molecada lida melhor com isso, assim, nesse tipo. Porque isso é um problema mesmo, não existe público hoje em dia. Para você conseguir fazer um evento com público, com um trabalho independente, você tem que ter várias questões, fazer uma organização, chamar outros, né, enfim, atrativos. Mas é uma coisa, enfim, da nossa época. A gente vai ter que saber onde isso vai dar. E só para complementar isso que o Felipe falou, tem uma outra coisa também. Determinados trabalhos têm determinados públicos, e isso sempre existiu desde o tempo do Nirvanopoulos, sabe, lá na Grécia Antiga. Então ele vai sempre existir. Né? Vai sempre existir. Públicos diferentes e tal. E existia um período que os públicos e as bandas e os conjuntos de pessoas, eu acho essa coisa tem a palavra tribo, né, que é ridícula, eu não gosto, né, porque, né, mas essas pessoas se frequentavam, entendeu? Então, quer dizer, o cara do Miles Davis sabia o que o Jimi Hendrix estava fazendo. Aí o outro cara sabia que não sei o que lá. O Chico Sainz ia lá em Recife ver o que as bandas de música regional faziam. Quer dizer, hoje eu sinto que além das pessoas não irem aos shows, elas não frequentam os outros ambientes. As bolhas. Elas ficam ali, por exemplo, vendo coisas enlatadas. Não estou generalizando, mas isso acontece. Você vai, por exemplo, fazer um
fazer uma prática, sei lá, de música instrumental. Ah, pô, legal, vamos tocar um maracatu. Aí, maracatu é assim, duro, né? Isso é maracatu. Não, vamos conhecer a história da coisa, vamos ver como é que funciona. Não é pra você ir lá e botar um negócio de 50 quilos e falar que nem o cara fala lá. Não, não é isso. É você me respeitar um pouco mais. E o problema do público, além desse, é que o público não é qualitativo nos shows. Não adianta nada. Tem uma banda de sucesso, o XPTO, né? Aí tem lá o show da banda de sucesso. Aí, sucesso assim, né? Uma coisa relativista. Vai todo mundo assistir esse show, mas 2/3 das pessoas estão lá com o celular, Sim. ou estão bebendo, ou estão conversando, quer dizer, as pessoas não degustam a É o coisa. caso mais absurdo que eu vejo, pelo menos, frequentando show de amigos, às vezes o pessoal vira de costas pro palco para tirar uma foto com a banda servindo de cenário. Exato. Né? Isso é assim, Estádio de futebol, é muito, assim, né? Quer teatro, dizer, ninguém mais está é assim. preocupado com o que está se O apresentando. importante é no você trabalho. levar para sua bolha. O importante é quanto você tá mostrar bem. que você estava lá. Tem um culto à imagem, que é fato, porque a gente tem um monte de lugar hoje em dia na rede social que a imagem... A rede ela social é foi feita cultuada. para isso, de uma certa forma. Exatamente, ela veio disso, o Facebook na verdade saiu dessa intenção. E, enfim, tem a questão também de que as coisas já não são mais novidade. O moleque de 14 anos, ele já ouviu e viu várias coisas via internet. Uhum. Que é por isso que eu estava considerando essa questão da geração. Nossa geração, eu quando tinha 14 anos para ouvir alguma coisa, eu tinha que ir numa loja de disco e comprar o disco. Né? E Você aí- tinha que ir E a minha atrás, MTV lutar tinha que por isso, sintonizar né? o HF para ver um clipe, às vezes de uma coisa que podia ser algo novo que estava surgindo, né? Eu me lembro de um clipe do Metallica que a galera ficava esperando de madrugada para passar, Isso, porque tinha uma censura ali, o clipe era pesado, não sei o que lá. Agora não, você entra na net, Qualquer coisa, você qualquer entra na hora. net e vê imagina. até os... A gente é meio que de um tempo que tinha que frequentar galeria do rock e barracão de escola de samba. Exato. Hoje é. em dia, E eu E lembro... mesmo assim, era meio, a as pessoas que casa faziam isso eram meio e- mausistas, porque eu essa era- questão de tribos, eu acho que também não é uma coisa de hoje. Eu lembro que assim, na minha época, eu era cabeludo, tinha lugares que eu não podia ir. E não era, nunca fui do metal. Uhum. Eu era cabeludo porque eu era cabeludo, você Valência é cabeludo, entendeu? Não existia isso. Você é Jesus era cabeludo. cabeludo. Então, mas tinha essa coisa, porque, por exemplo, se a tribo dos carecas da Casa Verde, porque eu sou da Zona Norte, visse você em tal lugar, era porrada. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é ser humano mesmo, e tem o que é essa questão de se dividir em nichos, né? Tem uma coisa que é na cidade que a gente vive, eu acho que São Paulo é uma cidade onde as pessoas se misturam um pouco, isso é fato, eu acho que é uma herança da cidade. Você tem bares para determinadas pessoas que cobram determinado X de dinheiro para determinado produto, e você vai em outra região da cidade, é o mesmo produto, menos dinheiro, com outro público, enfim. E um que vai aqui não vai ali. Uhum. E esse é fato, acontece também. Mas eu não sei, eu acho que artisticamente tem uma positividade nisso, assim, porque eu acho que, por exemplo, eu dou aula de música também. Vejo um monte de gente interessada em coisas que, por exemplo, quando eu era novo, eu não tinha essa percepção. Eu vejo moleques hoje de 14, 15 anos já com um repertório cultural, artístico, enfim, às vezes até de cinema, um monte de coisa que eu não tinha. E meus amigos também não tinham. Então foi uma coisa que a gente não tinha acesso, era mais difícil mesmo, as fronteiras diminuíram. Então eu acho que são várias questões, né? De coisas positivas e negativas. Tem até, só para ganchar ali, quando a gente era moleque, um monte de gente mais velha também achava um pouco isso da gente, né? Um pouco. Exato. Porque a gente era a geração da televisão, né? Sim. Então, aí essa geração que vem agora é a galera da internet. Daqui 20 anos não Vai se ser sabe outra o que vai coisa acontecer. que a gente não tem ideia do que vai ser. Né? E a gente tem sempre a mania, né? Todo mundo. Né? Porque antigamente era melhor. Imagina, o mundo. Não necessariamente que era melhor, mas a referência que a gente tem agora é essa, né? Exato. Então, E aí- só dá pra saber se é bom ou não depois que De você repente vive a esse coisa, né? era melhor, é a sua zona de conforto. Então, onde você estava confortável era Exato. melhor. Eu Onde acho saiu da zona do conforto não é tão bom assim. Exato. Né? E aí a dificuldade da adaptação. A gente vai ficando por aqui, agradecer o pessoal que está acompanhando a gente aí e até o próximo Blá Blá Blá. Obrigado. Valeu!